Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje, aqui na Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, capítulo 3, item 162, mas estudaremos o capítulo. Peraí, Beto, como é que é o mesmo nome do capítulo que eu esqueci? O capítulo 10. Isso. O capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, segunda parte, das questões 558 a 584. Então, é conosco, sejam bem-vindos, um abraço, mais uma vez, carinhoso. E aí, Beto? Vamos lá? Gratidão, Beto. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Olá. Como deu para perceber, é um pouquinho bom de pergunta. Bem mineirês. Vamos ver até onde a gente chega. É pergunta e resposta com força para a gente refletir. Já vamos compartilhar para começarmos aqui. Bom, então, estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Pergunta 558. Os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. A gente já percebe pela resposta que eles não estão falando de qualquer espírito, apesar que a gente vai ver nos outros que vou utilizar todas as palavras de Kardec para ficar mais fácil, né? Que os espíritos inferiores também trabalham de certa forma para essa harmonia do universo. Mas a gente vai perceber que ele está falando daqueles mais conscientes. E aí a gente acaba lembrando de Jesus, né? Que Jesus ele estava ali em planos celestes, em planos perfeitos, e encarna na Terra em uma missão grandiosa, extraordinária, para demonstrar e mostrar para nós como executar. Isso é trabalhar para a harmonia do universo, né? Quando outros que estão mais atrasados não estão entendendo, não estão compreendendo, esses espíritos vêm e auxiliam para essa harmonia do universo. O que é muito interessante, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha em comunidade, em grupo. E por isso que a pergunta é interessante, né? Melhoramento pessoal. Porque durante algum tempo a gente pode imaginar que progredir, nas palavras do Kardec, ou evoluir, nas palavras do movimento espírita, seria a gente melhorar intimamente só apenas. E a gente vai perceber que não, que uma das coisas principais que a gente precisa fazer é contribuir para essa harmonia do universo. E que a gente melhora intimamente para a gente ser melhor ferramenta na harmonia do universo. É muito lindo isso, porque a gente vai lembrar quando Jesus ensina amar a Deus acima de todas as outras coisas, é o próximo como a ti mesmo, é essa busca harmônica, que ora a gente está mais propenso a ser mais devocional, a mais orações, outra hora a gente está mais em prol do próximo, outra hora mais no autoconhecimento, e o objetivo é estar em harmonia com todas essas coisas, com todos esses conceitos, com todos os seres, essa busca da harmonia. Então a gente acaba se confundindo muito, a gente tem o foco, geralmente, em um ou em outro, né? E a gente vai percebendo que essa vida espírita acaba por demonstrar que é muito além disso. E na segunda parte da resposta, talvez a gente, toda vez que a gente pensa em trabalho, a gente pensa em cansaço, né? Fadiga. E aí vem falando que é diferente e que a gente tem uma dificuldade de compreender isso. Porque para nós, muito das nossas funções, mesmo o trabalho que a gente gosta, né, mesmo que seja algo que a gente goste muito, a gente ainda vê muito como algo penoso, difícil, angustiante, muitas vezes chato, né? Qualquer profissão tem aquelas partes mais chatas. Já esses espíritos superiores, eles já vêm como ferramentas e que
fazer o que é necessário fazer para a harmonia, para eles é trazer felicidade para o íntimo. Então, é muito diferente a forma com que eles enxergam isso na existência. Foi como mesmo quando você disse assim, do qual somos os ministros. Eu falei assim, uau, eu sou uma ministra? Mas não, Zélia, você não é ministra, não, você está bem baixinho. Então, para você ser ministra, você vai ter que reencarnar muitas vezes. Aí eu olhei assim, li várias vezes. Ah, não, isso aí não é comigo, não. Porque eu fiquei até contente, porque eu fiquei contente, sabe? Poxa, nossa, isso é muito forte, a harmonia do universo. Eu falei, hã? Eu fiquei contente, nossa. Aí depois, não é comigo, não. Esse é um outro patamar evolutivo. Então, Obrigada. né, também essa questão do trabalho é bem interessante. Eu acho que é um medidor, eu acho, o trabalho, porque quanto mais atrasado o espírito, mais ele acha o trabalho uma coisa ruim, né? E os espíritos, quanto mais vão evoluindo, mais valor dão para o trabalho. Porque o trabalho e o estudo são duas ferramentas de evolução, não é? Então, não gostar de trabalhar não é um bom sinal, não é um bom sinal, é um sinal ainda de atraso. Porque os espíritos, conforme eles vão evoluindo, eles querem se sentir cada vez mais útil. É o que dá alegria, né, para os espíritos, sentir que são úteis, que então valorizam o trabalho, né? E eu acho é um medidor, eu acho, porque você vê aqui no nosso mundo pessoal, assim, vamos dizer, não sei se a maioria, mas muita gente não vê a hora que chega o fim de semana, porque o trabalho é uma coisa penosa, é uma coisa chata, é cansativo. Vai porque tem que ir mesmo, senão não iria, né? E é a parte importante da nossa vida, né? Trabalho, ser útil, né? Uma coisa tão importante, tão boa, né? Mas isso vem com o entendimento, com a evolução, com o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, né? Eu acho interessante que a Terezinha está falando, porque aqui se programa tudo. E quando fala pensionista, quando se aposenta, o pessoal está assim, quando me aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ser mais útil, vou ser voluntário. E não tem Então, nada a ver, não tem nada a ver, porque isso é uma constância. E o que ocorre, o que se vê, vocês estão me ouvindo, gente? sim, Porque deu. E quando as pessoas se aposentam aqui, muitos ficam deprimidos. Ficam deprimidos. mas Sonhou tanto na aposentadoria e quando chega na hora H, eles se sentem inúteis. Aí é uma inúteis. contradição. Ué, mas espera aí, pelo fato de estar aposentado não significa que não pode ser útil. Pode ser útil de outra forma, né? Exatamente. Outra forma. É com uma contradição para minha cabeça, às vezes, não, eu quero me aposentar para ser útil. Não, peraí, aí quando chega, assim, não. Aí é uma coisa muito forte aqui, eu não sei aí, mas ficam muito depressivos. Ah, Coisas é muito. comum, sim, comum. É, Mais para baixo, eles vão estar falando que essa ocupação, é o que a gente está usando a palavra trabalho aqui, mas é mais para baixo, eles vão usar ocupação. É qualquer coisa que seja útil, né? Então, às vezes, a Qualquer pessoa coisa pode útil. trabalhar com uma coisa que não gosta, por falta de opção, para o seu sustento, e no restante do tempo, 1 hora por dia, por exemplo, se ocupar útil, de forma útil e ficar feliz com aquela 1 hora, né? Eu entendo que quem não consegue de jeito nenhum se sentir útil hora nenhuma e sempre está chateado da vida e realmente tem um problema para resolver, um problema grave, né? Você estava falando, ô Zélia, no começo, sobre ser ministro, né? Vai depender do grau de comparação. Aqui ele está falando ministro de Deus, né? Acho que já não chegou lá, não. Mas vamos lembrar que o átomo tem um núcleo, que os elétrons ficam ali ao redor. Então, que esse núcleo seria o organizador do átomo, porque quando desorganiza, né, esses elétrons vão para um lugar, para o outro, etc. Nós acabamos ser ministros dependendo da comparação, né? Em algum lugar a gente consegue ali intermediar alguma coisa. E aí são exercícios para a gente chegar ao ponto de um dia
em breve, que a eternidade é mais longe a eternidade do que o breve. Seremos realmente ministros. Sim, Nils? Na obra de Kardec, né, os espíritos sempre salientam que os ministros são os espíritos puros, né? São aqueles que estão em sintonia com a mente divina. Por isso, eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus. Então, os ministros são os espíritos puros, os que estão em sintonia com a mente de Deus. Eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho nisso, porque é, 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 é aquele caminho do bem que o Paulo está sempre nos ensinando, né, que nós caminhamos. E quanto mais nos aproximamos da pureza, mais em sintonia estamos, né? Então, quando chegamos a esse grau, é que nós estamos em contato com a mente divina. E eu estava olhando aqui no Céu e Inferno, no capítulo 13, eu até sugeriria para que vocês dessem uma procurada na página 78 da parte primeira, em que o Kardec escreve que a felicidade não é pessoal. Se não a possuíssemos senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. Então, ele diz que a felicidade está na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. E os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela identidade de ideia, gosto e sentimento, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros, ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado de seus trabalhos. Ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber deste seus anúncios e instruções. Eu acho muito bonito essa colocação, isso está na parte do capítulo O Céu. Qual que é o capítulo e a Tá página, na por tela, favor? gente, está na tela. Não, Está na eu quero, tela. eu Isso, quero para Célia, ler depois, eu quero a página que está, por favor, Nilce. 78, Terezinha. 78. Eu quero ler Isso, depois com calma, isso. tá? Ler com Capítulo 3, o atenção. céu. Uhum. Porque Aí, nesse ó. capítulo Kardec aborda, né, os ministros, a sintonia, enfim, é lindo esse capítulo Céu. Pronto. É muito bonito. Inclusive, nós já estudamos várias vezes sobre isso, né, Nilson? Nos nossos Isso, estudos. Muito, isso. Hã? muito, muito bom isso. É lindo. E como é motivante, né? Nossa, é isso mesmo. Obrigada, Nilson. Capaz, nós estamos estudando em conjunto. Obrigada. Mais algum comentário? Vamos lá. 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como arquiteto? Então, todos nós temos algum dever, alguma atividade, alguma ocupação a cumprir, mesmo que a gente, às vezes, o faça sem ter consciência disso, sem ter a consciência do que está sendo feito. A gente, de uma forma ou de outra, mesmo quando a gente acha que não está contribuindo, como quando a gente pegar espíritos obsessores, por exemplo, né, às vezes eles estão ali na prática do mal, da perversidade, ali bem no âmago, e de repente vira uma chave e eles começam a caminhar de uma maneira assim muito mais rápida, muito. Vamos pegar um exemplo.
Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso que perseguia, que corria atrás, que mandava matar, etc. De repente vira uma chave e ele se transforma no maior divulgador do cristianismo primitivo. A gente percebe que os atributos internos a gente tem, né? As potências, e se a gente muda a intensidade, a direção, a gente consegue assim grandes feitos, mesmo que aos olhos dos outros aquilo pareça ser muito ruim, né? Muito perverso, se a gente direciona para o local correto, a intensidade correta, da maneira, ouvindo e entendendo e compreendendo as nossas funções, a gente acaba executando de melhor maneira essas mesmas funções. Ele pede para a gente ir no 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido. Então, ele está perguntando aqui se os espíritos que auxiliam, que trabalham diretamente com os fenômenos da natureza, eles têm essa capacidade de discernimento, livre-arbítrio, eles fazem a escolha ou não, são comandados de alguma forma e fazem de forma instintiva. Uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais, né, vários, né, muitos, que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo às suas necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência para abranger o conjunto. Então, é o que a gente estava comentando agora mesmo, né? Por mais inferior que sejamos, de uma forma direta ou indireta, a gente vai estar, em algum momento, contribuindo para a harmonia geral, de uma forma ou de outra. Mesmo que durante algum tempo a gente atrapalhe, e às vezes a gente atrapalha muito, em algum momento aquilo ali vai ser aproveitado para essa harmonia geral. Imaginemos que há 50 reencarnações atrás, a gente atrapalhou muito, 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 muito. O dia que a gente acessa essas memórias, a gente olha e fala assim, nossa, tendo a capacidade para isso, entendimento, compreensão, consciência, etc., a gente olha e fala assim, nossa, eu atrapalhei tanto ali, e agora com a capacidade que eu tenho, o acesso que eu tenho de potência, eu quero auxiliar para harmonizar mais. E às vezes a gente vai harmonizar mais do que a gente ajudou a desarmonizar outrora. É nesse sentido que eu entendo que ele está falando de uma forma geral, porque quando a gente olha, né, existe, nós temos uma vida só. Eu até fiz uma piadinha, o Edilson comentou aí, piadinha. Eu tenho uma piadinha, o Edilson, diz assim: não nos preocupemos, nós temos esse restinho de eternidade para conseguir. É sim, Porque por eternidade. enquanto, né? Por enquanto nós ainda estamos no espaço-tempo. A gente ainda não consegue fugir muito disso. Quando a gente vê aí esse novo telescópio, James Webb, lançando novos horizontes, vendo novas galáxias, novas estrelas, talvez, pode ser que ele mude a nossa forma de interpretar o universo conhecido, porque ele está percebendo galáxias que eram para ter uma certa idade e não tem, e talvez tenha que remontar a teoria do Big Bang, enfim, né? Várias possibilidades. A gente vai perceber que a nossa capacidade é muito limitada, né? Porque a gente vai medindo as coisas, centímetros, milímetros, quilômetros, e de repente a gente não dá conta mais, aí tem que ser por tempo, né? 1 ano-luz, 20 anos-luz, aí já não é mais velocidade, aí já é tempo. Isso é É, muito interessante. E aí a gente vai pensar em termos de espiritualidade, a gente não sabe as medidas utilizadas lá, né? Provavelmente, quanto mais, eu vou usar essas palavras que são as comuns, né? Evoluídos, mais diferentes seriam essas unidades que nos escapam.
Então, muita coisa que a gente tem um nome agora para explicar, talvez sejam outros nomes para explicar nessas pairagens mais longas. Aí, enquanto a gente não consegue explicar, a gente faz as piadinhas. É Pois verdade. é. Né, Beto? E também é É, tão bonito. eu queria saber como ficou aí no Brasil atualmente, porque ele, na minha época, faz tempo, viu, gente? Desculpa aí. Quando se referia a fenômenos da natureza, nós dizíamos que eram os espíritos elementares. E como ficou hoje em dia no movimento espírita? Acho que vai depender do grupo de pessoas que estudam isso. Alguns ainda continuam chamando eles de espíritos elementares, porque, assim, uma coisa eu acredito que a gente precisa ter sempre em mente em estudos. Cada estudioso que se aprofunda muito em uma determinada área, ele acaba trazendo novas palavras para tentar interpretar uma ideia. Por exemplo, Allan Kardec dá o nome de perispírito pegando o perisperma de fruta. Poderia ser qualquer nome, ele só traz por causa da ideia. E aí eu percebo que vários novos estudiosos, inclusive espíritos, através de médiuns, traz um novo conceito para que a gente resete uma ideia anterior e tenha uma ideia nova para melhor explicar uma ideia. Não estou dizendo que a ideia é errada ou certa. Estou querendo dizer que traz-se um novo termo para explicar uma ideia antiga. E esses termos, eles não podem ser os mais importantes na nossa mente, igual a gente tem feito, que é o que o Ernest falou agora mesmo. Ah, vocês ficam aí brigando por causa de pouca coisa. E eu concordo com ele. Não importa o nome, não importa se vai falar mundo, aglomerado, colônia. O nome não é importante. O importante, na minha opinião, é a ideia. Existe um grupo de mentes que se afeiçoam, se sintonizam e juntos fazem ou desfazem tal coisa. Entendeu a ideia? Os nomes vão ser os mais variados possíveis. E a mesma coisa essa questão do elementar. Não sei quem criou, né? Não, nunca estudei sobre quem criou, quem deixou de criar, mas quando a gente entende a ideia que são espíritos que uns entendem o que estão fazendo e outros não, que é a resposta que a gente está na nossa frente, a gente entendeu a ideia. Alguns somente executam. Então vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo da pergunta, da resposta que nos trouxe até aqui. Uns são os pedreiros, ou hoje chamado de serventes, que ele fala o último dos pedreiros, são os serventes que o mestre de obra só diz assim: olha, eu quero que constrói essa casa de tal forma. O pedreiro sabe como construir, o servente não sabe. Ah, então você faz a massa. Ele faz a massa, que jeito que você quer? Ah, 3 carrinhos de areia, um saco de cimento e um de brita. Ok. O que que o pedreiro vai fazer com isso? Talvez ele nem saiba. Ele só faz a massa. A gente entendeu a ideia, é assim que se executa, dentro de o que a gente pode chamar de lei de unidade. Eu entendo assim. Aí, se um chama de elementar, de espíritos imperfeitos, na baixa escala, para mim são só nomenclaturas. A ideia sempre é mais importante. O interessante da ideia, né, é que em todos os níveis os espíritos colaboram, né, de alguma forma, tanto para a harmonia do planeta, né, principalmente do planeta no nosso nível, e até os animais, né, na sua ação, estão totalmente inconscientes, né, fazendo a parte deles, né, na modificação do planeta, nessas questões da natureza. E é tão bonito isso, né, que a gente vê, tudo tem a sua utilidade, tudo, todos têm a sua função, não é? Só que essa consciência, né, ela vai despertando pouco a pouco, não é? Pouco a pouco a consciência vai despertando, o espírito vai percebendo a sua ação, os efeitos da sua ação e tudo mais. Mas enquanto isso, faz de forma inconsciente, né? Nilce levantou a mãozinha, já está com a mãozinha levantada há algum tempo. Por favor, Nilce. Eu discordo um pouquinho do Beto,
porque essa palavra nunca foi colocada na obra de Kardec, nem os espíritos falaram em elementais. Isso deriva de obras espíritas, de outros médios, outros espíritos, e eu não fico com essa nomenclatura, como se fosse alguma coisa sinônima. Eu penso que, quanto ao que nós estamos estudando aqui, uns sim, outros não, existe aquela escala, desde o simples e ignorante até o espírito puro, 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 enfim, né? Por toda a eternidade, onde o tempo, espaço-tempo não existe na eternidade. Não existe espaço-tempo na eternidade. Então, é a escala dos seres, em que os que estão atrás são sempre inspirados pelos que estão na frente. Então, essa miríade de insetos que constroem esses aglomerados, digamos, arquipélagos, eles são inspirados pelas mentes dos espíritos superiores, pelos espíritos ministros de Deus, responsáveis pela construção do nosso mundo. Então, eles não estão aleatoriamente ali, eles têm uma mente que os inspira. E eu sugiro também o capítulo 3 do Bem e o Mal, em que os itens 12 até o item, inclusive por isso eu estou trazendo, que eu estudei isso ontem, até o item 15, 16, que é o capítulo 3, Kardec faz 4 hipóteses falando do instinto e da inteligência. E ele aborda exatamente isso, do João de Barro, que constrói seu ninho sem calcular ou planejar por uma inteligência, ele age apenas por instinto, mas sua obra denota grande complexidade. Então, essa grande complexidade é a inspiração dos espíritos superiores, que regem, né, a harmonia do universo. Então, é muito bonito, eu acho interessante esses itens, porque Kardec faz uma análise de 4 hipóteses aqui sobre a inteligência e o instinto. Então, a gente tem que estar sempre revendo, porque como a gente Nilce, vai... capítulo 3, item 3, 12. 12 até o 15, mais ou menos, a gente tem uma noção, né, do instinto que move esses miríades de pequenininhos seres comandados por essas mentes, né, que ele diz que é o fluido cósmico em que os espíritos, né, nos dirigem, né? Então, enfim, vale a pena a gente ler com calma isso aí para nós entendermos exatamente, eu acho que é essa questão que Kardec, que os espíritos abordam aí. Porque para mim sempre foi complexo entender isso. E quando eu li esse capítulo 3, o bem e o mal instinto, a gente começa a compreender como os ministros de Deus governam, né, o nosso mundo, a nós, né, o fluido cósmico, que estamos todos mergulhados na mente divina, enfim, dá uma noção disso aí. É o que nós estamos vendo no sábado, né, Célia? Zélia, não põe ainda, não, por favor? Aí, só um minutinho. A gente estudou esse O Bem e o Mal, deve ter o quê? Um mês e meio, mais ou menos, a É, com gente a estudou. Juliana, né? Com a Juliana. Estamos Não, a gente estudando. aqui também Ainda estudou, né? estamos. Isso. Eu trouxe a referência aqui também. Eu respeito profundamente, óbvio, né? Nós estamos aqui para conhecimento, mas eterno significa não tem começo e não tem fim. Então, nós não somos seres eternos. Nós somos criados. Eterno Nós só somos Deus. imortais, né? A Imortais. gente utiliza poeticamente, né? Temos a eternidade é uma forma poética, porque por sermos imortais não teremos fim. Mas é poético, porque eterno não tem começo. Então, a forma, uma linguagem para a gente entender que, tipo, da agora para frente teremos ainda um longo percurso, né? Uma forma de... E quando eu trago o negócio da ideia que eu acho mais importante, é porque talvez quando a gente se apega ao conceito, a gente perde a oportunidade do aprendizado, do entendimento do, de uma qualidade maior. Porque se a gente for parar para pensar, nos capítulos anteriores do próprio dos Espíritos, ele vem falando de um progresso. Então, existe o princípio inteligente,
está nas rochas, no vegetal e no animal. E existe o ser inteligente, que já vamos chamar de hominídeo. Quando a gente vai estudar na biologia, né, a gente vai perceber que, por exemplo, os macacos, os chimpanzés, eles se organizam em família, eles fazem grupo para matar uns aos outros por dominação, eles enterram, eles choram, mas eles ainda não têm livre-arbítrio. Então, esses novos conceitos científicos de estudos que você tem, há 20, 30 anos atrás, a gente achava que o cachorro enxergava preto e branco. Agora já descobriu que é monocromático. Há 70, 80 anos atrás, a gente conhecia, sei lá, 1/10 do universo que a gente conhece hoje. Então a gente vai percebendo que essas coisas avançam muito. Mas quando a gente pega a essência, eu acho que essa é primordial. E ali na resposta eu entendi que alguns espíritos sabem o que estão fazendo, outros não sabem o que estão fazendo. Uns só executam. Então, esses que não executam podem ser através de livre-arbítrio, mas se são insetos ou se são bactérias, etc., não podem ter livre-arbítrio. Então, eles têm instinto e têm um comando. Mas, de vez em quando, esse comando, ao que dá a entender, não é bem executado. É quando acontecem algumas calamidades que tal provavelmente não deveria acontecer. Então, nós, enquanto seres inteligentes, nós temos o chamado livre-arbítrio. Então, se eu resolver cometer um ato deliberado, isso está nas perguntas e respostas mais para frente, de maldade, eu quis. Deus nunca pediu, em ocupação nenhuma, para espírito nenhum, executar o mal. Se eu posso executar o mal por livre-arbítrio, mesmo contra as leis divinas, ao executar, eu modifico aquilo que já estava programado, que os ministros tinham organizado, e eles precisam se reorganizar, mudar a direção. Essa mudança de direção não estava prevista. Não quer dizer que essa predestinação, esse controle 100%, ele, na verdade, ele não existe. Porque se eu posso modificar, e eu sei que os espíritos sabem o quanto que a gente pode ir até os nossos limites. Mais do que aquele limite já não pode, né? O espírito, quanto mais superior, tudo bem. Mas a gente vai ver nas próximas agora, 560 alguma coisa, eles falando que nós deliberadamente podemos praticar o mal através do nosso livre-arbítrio e que isso não está dentro das leis divinas. Então, isso está me deixando a entender que se esses espíritos, vamos chamar eles de maus, que é o nome que ele utiliza aqui no Livro dos Espíritos, fazem, executam, de uma certa forma, em cima dos outros que não têm livre-arbítrio, conceitos para que esses conduzem também ao mal, então eu vou entender que, em algum momento, esses ministros permitem isso para algo maior, que só mais à frente a gente vai entender. Mas enquanto está acontecendo, é algo que poderia não acontecer, né? Poderia ser diferente. Então, é dentro Roberto, dessa dinâmica que eu acho que algumas pessoas tentando explicar isso, deu-se novos nomes, porque nem é só um médium, nem é só um espírito, né? São vários espíritos, vários médios em locais diferentes que utilizaram esse nome. Eu, por exemplo, não uso, não falo deles, não é escopo de estudo, mas eu respeito quem trouxe a ideia, por mais que para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido como espíritos elementais. Para mim não faz muito sentido como é explicado nesses livros. Para mim não faz sentido. Mas eu entendo essa necessidade de tentar explicar isso. No entanto, se eu entendo esse conceito de que existem sim espíritos, princípios inteligentes, que executam funções tanto para o bem e para o mal, e eu vou utilizar as palavras de Kardec para ficar mais fácil, eu vou entender que eles são muito mais reagentes do que agentes. Eles sendo reagentes, alguns podem tentar buscar compreender melhor como eles reagem. E aí eu vou lembrar que dentro do meu corpo está cheio de princípios inteligentes, porque mais para baixo os espíritos explicam que o átomo é um ser vivo que vai tornar um arcanjo, então ele é um princípio inteligente. Se eu começar a pensar negativamente na minha vida, tiver maus hábitos, eu adoeço as minhas moléculas, as minhas células, que são princípios inteligentes.
Então, eu como ministro de mim mesmo, muitas vezes adoeço a mim mesmo, corpo, perispírito, etc. Significa que isso eu posso fazer em pequena escala, como eu posso fazer em uma escala mediana, ao meu derredor, falando coisas para as pessoas aos poucos, convencer que isso seja ruim. Acho que esse sentido de essência é mais interessante do que a nomenclatura. Então, não acho que assim, a gente parar fosse para estudar espíritos elementares, para mim não faz muito sentido. Até porque a gente está querendo avançar, né? Agora, entender que eles são reagentes a um ser que, por hora, é superior a eles, assim como o que nós chamamos de espíritos protetores, guia espiritual, etc., que não é lá tão evoluído igual a gente imaginava outrora, que às vezes é melhor que nós, mais evoluído que nós só, não do que todo mundo. Ora, ele pode falar para nós uma coisa, a gente entender outra e fazer um equívoco, né? Então, para mim, está dentro dessa lei de unidade. Eu acho que ela é o cerne mais importante da lição que eu entendi dessas ocupações dos espíritos. Sim, Edilson, desculpa não deixar você falar. Não, Beto, eu concordo com você. Acho que as nomenclaturas às vezes mudam, mas se tiver coerente com a ideia que Kardec deixou nos seus livros, não tem problema, não muda, né? Também a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente lê, que a gente comenta. Você acabou de comentar aí que nas próximas questões, eles vão falar que tem espíritos que praticamente dominam outros espíritos. A gente vai ver que vai ser em função do livre-arbítrio. Ele quer ser mal porque ele quer, né? É isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Em 60, os espíritos têm cada um atributos especiais. Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente às funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc. Então, aqui ele vem acabando nos dizer uma coisa interessante, né? Eclesiastes está no capítulo 3, né? Há sempre um tempo embaixo da terra ou em cima da terra, e ele vai falando sobre os tempos. Isso aqui, para mim, é exatamente o que a gente estava comentando agora. Às vezes a gente quer entender uma coisa num plano assim extremamente gigantesco e a gente ainda não entendeu ele na nossa capacidade cognitiva de entender. Uma coisa de tipo assim, qual que é a minha função? Eu entendi que a minha função é tal, então vou executar ela da melhor maneira possível para que eu possa passar para a próxima função. Por mais que eu queira entender os atributos de Jesus, mesmo que tanto em pequena escala quanto em grandes escalas existem leis que regem, eu não vou conseguir compreender tudo. E quem diz isso não sou eu, né? São os espíritos. Nas leis morais, na lei divina natural, o Kardec chega a perguntar: se a gente dividir as leis nas 10 leis lá, né, de sociedade, igualdade e tal, essa divisão tá ok? Falar, essa divisão de Moisés. Para o seu entendimento está assim, mas não creiais que seja absoluto e que outros planos não seja diferente. Então a gente vai percebendo que a gente vai entendendo as coisas conforme a nossa capacidade também, né? Assim como um aluno primário não aprende uma tarefa da faculdade e assim por diante. E eu entendo que a gente vai apreendendo aos poucos cada coisa, né? Você vê, né, o Kardec, ele tem um poder, né, de explicação. Aquilo que para a gente fica tão difícil de a gente colocar a nossa ideia, né, de explicar o que a gente está pensando, olha, com poucas palavras ele colocou aí, né, de uma forma simples, né, para a gente entender. E tá aí, por isso que eu gosto muito da língua. Para mim, Kardec é o que melhor explica tudo, viu? Didaticamente, né? Com simplicidade, ele põe as coisas no lugar, né? E como você falou, Beto, eu acho que a gente tem que entender a essência
Porque os espíritos, eles se utilizam de certos termos que é para facilitar nosso entendimento, né? Não existem palavras na nossa linguagem, como eles sempre repetem isso, para explicar as coisas do mundo espiritual. Então, eles usam alguns termos que nós conhecemos, que são familiares para nós, para a gente entender aquilo que eles querem passar, como a gente faz com as crianças, né? A gente usa exemplos, tal, aquelas coisas que as crianças podem entender para a gente passar uma ideia, um ensinamento. Eles fazem isso com a gente, né? E isso é o que a gente pode entender agora, né? As coisas vão, com o tempo, vão se aprofundar ainda mais, né? Eu acho muito interessante isso que nós estamos conversando, que o Beto deixou esclarecer. Olha, não importa se é colônia, se importa se é mundo, o que é isso, aqui, o que realmente o objetivo é o aprendizado, é o que nós estamos entendendo sobre isso. Porque senão vamos ficar muito limitados, porque quando automaticamente fala fenômenos, espíritos responsáveis pela natureza, eu fiquei tão limitada que eu já vou lá para elementares. Fica marcado. Quando eu falo assim, ó, oi, espírito elementar. Então, desfazer isso da minha cabeça leva a ser um tempo assim, sério, o que vai importar é realmente a essência. Obrigada. Só fazendo um comentário, como a Terezinha falou, é verdade, o Kardec tem uma simplicidade na explicação que a gente às vezes procura palavras e não consegue explicar. Que é a questão 461, ele pergunta assim: os pensamentos que vêm na gente são nossos mesmos ou são sugeridos? Ele faz uma explicação e depois comenta, mas nessa etapa de vocês, que diferença saber se o pensamento é sugerido? Por quê? Nós temos que permanecer num pensamento sempre no bem, né? Se vem algum pensamento na ideia da gente, que é um pensamento ruim, seja meu, seja um pensamento sugerido, a gente tem Deixar que para lá. repelir, né? E ele foi tão É. claro, assim, que importa que o pensamento é seu ou se é de outra pessoa no primeiro pensamento que chega. Você tem que perceber se o pensamento é bom ou se ele é ruim, né? É Isso aí. verdade. Eu lembro que, assim, eu evito o máximo falar nome de alguma coisa para evitar polêmica, mas esse eu vou ter que falar. Eu lembro uns anos atrás que a polêmica, né, do Espírito Ramatiz. Aquela polêmica danada, Ramatiz é pseudo-sábio, não sei o quê, não sei o quê. E eu lembro que teve um grupo de pessoas, de estudiosos da doutrina espírita, falou, ele falou que tem vida na Lua. Aí o homem chegou na Lua, não tem. Falou que tinha água na Lua, não tem. Então, para eles, dentre outras coisas, mas essa e outros dois pontos eram os principais. Aí eu pensei, agora descobriram o gelo lá tem, sei lá, uns 2, 3 meses. Aí, se você, ó o perigo disso. Se você diz que ele é pseudo-sábio porque chegou na Lua e não tem água, encontra, quem crê fala assim, tá vendo? Ele tinha razão. E sendo que não são os conceitos mais importantes, ao qual eu interpreto que ele está equivocado. Não faz nem sentido os conceitos ser físicos. E aí, a gente falando, por exemplo, sobre mundos, a gente vai ver na Revista Espírita, Kardec fala que em Júpiter, né, tem vida que é mais evoluído, que tem aquilo, não sei o quê. Passou-se sondas lá e não encontrou por causa devido à atmosfera. E aí a gente entende que tem diferenças físicas. Mas aí a gente entende ao estudar. E aí, quando às vezes um outro espírito utiliza outras palavras, né, de uma outra forma, explica de outro jeito, a gente ataca veementemente. E aí a gente fica assim, gente, mas já não poderia também questionar isso? Porque foi Kardec, porque não foi Kardec que falou, um espírito respondeu para ele isso na revista espírita, né? Então, tipo, poderia ser questionado. Eu estou falando isso porque tem um estudioso, né, que fala sobre isso. Então, por isso que, se a gente pegar e eu vou pôr entre aspas, na parte material, a gente sempre vai ter coisas a discutir e a discordar. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec já nos avisou disso. Falou, a gente precisa tirar aquelas coisas que a gente discorda e focar naquilo que a gente concorda para erguer, que é a parte moral, né? O que moralmente alguma coisa influencia na nossa vida e na vida dos nossos sobre aquilo. Que se a gente for pensar fisicamente, isso pode mudar de acordo com os nossos conhecimentos, né?
E muda, né, Beto? E muda, né? Muda, E muda. muda. A ciência vai caminhando, vai descobrindo coisas, vai desmentindo algumas coisas da própria ciência, mudando conceitos. Está sempre mudando, né? Então, é verdade, eu acho que a gente não pode se pegar muito nessa parte material, não, porque aí a gente acaba falando uma coisa que daqui a pouco está provado que não é aquilo, né? Exato. É um perigo isso. 560. Beto, qual foi mesmo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre qual o tema mesmo que você falou? Não, a introdução é ele falando por que que ele escolheu aquelas partes da Ah, Bíblia e não toda a Bíblia. ah, É tá. bem no comecinho ele explicando por que que o Evangelho segundo o Eles... Espiritismo Ah, existe. obrigada. 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes. Então, cada espírito desempenha um certo tipo de função por, de acordo com as classes que ele pertence. Aí dá para perceber que ele está voltando à questão das classes que foi ali catalogada por Kardec ali a partir da pergunta 100 e ali por diante, né, até 120 e pouco. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Uma nota de Kardec. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Então é interessante que, tipo assim, eles podiam responder só um sim, né? Então, sim, precisamos, então, entender e compreender todas as funções de cada escala. E talvez eles não tenham respondido por causa disso que a gente acabou de comentar, né? Tem profissões que existiam há 100 anos atrás que não existem mais. Se existem, são raras, né? Você custa achar um sapateiro, por exemplo. Então aí você pensa Aí assim, não, tem, todo mundo tem que ser sapateiro um dia? Não. é, como tem muitas profissões hoje que no futuro não vão existir mais, né? Exato. Agora, as funções todas existem e existirão e a gente precisa passar, né? Pode não ter, por exemplo, o sapateiro, mas vai ter alguém, em algum setor, que precisa entender, compreender uma forma de proteger os pés, de como caminhar, de Sim. como locomover. E aí, se a gente parar para pensar sobre sapato, né? Sapato, bicicleta, moto, carro, avião, são todas formas de locomover. Então, uma dessas, a gente tem que aprender para ver a importância disso. E aí seria um tipo de função. Então, nós precisamos disso para chegar às ordens superiores. 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno? Aí a eternidade no conceito poético. É até estranho pensar isso, né? Ficar da agora para frente só descansando, né? Sem fazer nada. Dá uma Relaxar. impressão, dá uma impressão de que a reencarnação, por mais difícil que ela tenha sido, né, de cada um, foi tão difícil, e vamos supor que ela durou 100 anos. Que agora eu preciso de 1 bilhão de anos para descansar. É estranho, né? É um comparativo até estranho. E a gente pensou, e talvez se a gente não cuidar, a gente ainda tem lá no nosso inconsciente esse tipo de pensamento até hoje, né? Então é necessário, sim, se entregar a ocupações úteis. 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Então, os espíritos de ordem elevada. O que eles se ocupam? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. É muita coisa para fazer, hein? Só isso, né? Só isso, né? É muita Nossa. coisa para fazer. A gente, né, às vezes a gente fica conversando sobre
como que é a vida dos espíritos perfeitos. A gente não tem condições de saber. É algo que está muito fora da nossa capacidade de entendimento. A gente conhece aqui as coisas da nossa vida, da nossa relação, do nosso nível aqui evolutivo, mas o que está muito acima, a gente não tem capacidade de entender. Algo que a gente nunca viu, nunca vivenciou, como é que a gente vai compreender, né? Então, os espíritos falam mais ou menos, né? Eles não vão muito a fundo, né? Terezinha, e eu ainda entendo que alguns falam aquilo que eles têm, assim, também capacidade de entendimento, né? É, também tem isso. Tem Às vezes, isso. às vezes as coisas acontecem ao redor de uma forma que eles até conseguem entender e compreender, e quando vai trazer para nossa linguagem, aí complica tudo. Eu vi uma frase um dia sobre Jesus, um palestrante, não me lembro agora o nome, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, e eu acho que é isso mesmo, né, sobre Jesus, né? Que ele veio, né, para ensinar a gente aquilo que a gente podia entender para a gente se melhorar, não é? Então ele falou assim: Jesus, quando veio aqui, ele não mostrou tudo o que ele era, como espírito perfeito. Ele veio mostrar o que nós podemos ser. O que ele é, o que ele pode, está muito acima daquilo que ele mostrou. Eu acho que é isso mesmo, viu? Eu também acho. E assim, para mim, a doutrina espírita reforça essa ideia lá nas leis morais, né? Depois que fala Jesus, né, que é 625, aí na 627, mas se ele ensinou tudo, para que que a gente, né, para que que existe a doutrina espírita? Porque para mim uma das perguntas mais honestas do Kardec, fala então, É, porque ele falava por parábolas, de forma alegórica, agora é necessário compreender tudo o que ele disse. Mas hora nenhuma fala tipo assim, não, para falar tudo o que precisava de vocês aprender. Não, a gente veio para explicar tudo o que ele disse. Ou seja, a gente ainda não tinha entendido. não, é verdade. Está aqui para explicar isso, né? As leis que ele veio revelar. 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo, uma alegria, pela consciência que eles têm de ser úteis. Aí, aqui já nos escapa. Como assim? É, Eles pensam e estão em atividade, e nós aqui, enquanto estamos pensando, talvez não estejamos em atividade. Isso já escapa, porque eu não lembro de eu parar e não conseguir. Não, tá pensando o quê? Em nada. Eu não consigo não pensar em nada. Eu estou sempre pensando em alguma coisa. E quando eu não estou pensando coisa positiva, automaticamente vai para as coisas negativas. Então é uma luta incessante. E aí eu fico pensando, isso às vezes não é, ainda não é o que eles fazem, né? Olha que interessante isso, né? E para nós a ocupação útil, na maioria dos casos, é material. Olha que para ver a então. diferença, né? É. E eles agem, né, pelo pensamento e pela vontade, né? É a forma de ação dos espíritos, né? Isso também é difícil nós entendermos, né? A gente está muito no terra-terra ainda, né? Agora, essa última, sua própria atividade é uma alegria pela consciência que eles têm de ser úteis. É. Vixe. E realmente, pensando aqui no que você falou, Terezinha, quando a gente olha para Jesus, né, ou para grandes nomes aí da história, né, raríssimos, a gente vai perceber que, independente das circunstâncias que estavam acontecendo ao externo, eles estavam muito felizes de estar executando aquilo. Isso precisa ter uma certeza, né, de que, tipo, é isso muito grande. E a gente Mesmo, acaba... mesmo sabendo o que ia acontecer, né? É, A certeza da missão, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer. E ele Isso é, mesmo disse: eles não sabem o que fazem. né? Então, isso é espírito perfeito, espírito de luz, né?
É, 563A. Concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores. O Kardec, ele é Né? Ele vai, danado. cutuca Os, tudo, es- né? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto. Então, ele vem falando que, de conformidade à nossa capacidade, a gente tem o tipo de ocupação que consegue. Ele faz um. Para mim, aqui é o que ele faz de tipo assim, vamos colocar na linguagem desse para entender, mas é muito mais profundo que isso, né? Um trabalhador braçal que um homem culto faz. Se a gente interpretar de forma equivocada, fica parecendo que o que o homem culto faz é melhor e mais importante do que o braçal. E não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que são atividades diferentes. De É muito acordo com a capacidade, né? Com o preparo da pessoa, né? Não exato. significa que o outro é inferior, o outro é superior, não. São situações e momentos diferentes da sua evolução, né? Sim, eu gosto muito do exemplo do cirurgião. Gosto muito. Porque se o cirurgião ele precisa estar com as mãos ali habilidosas sempre. Se ele começar a pegar coisas pesadas, e isso atrapalhar o movimento das mãos, ele pode pôr vidas em risco. Então, realmente, para mim, é essa grande diferença. São ocupações tão importantes quanto, mas às vezes não se pode misturar, porque uma pode interferir naquela que é a sua grande ocupação. Porque, na verdade, assim, conversando, cada um só pode dar ou fazer aquilo que tem capacidade. Sim, Sim, Vai fazer uma coisa que não está ainda sobre a sua capacidade. Pode-se ter boa vontade, como a gente conversou. Eu vou, a Nilce, o Beto está falando sobre isso, eu vou estudar. Mas será que eu terei a mesma capacidade do que as outras pessoas que têm certas tendências? Não. Cada um vai de acordo com o que é. Cada um vai de acordo com o seu tempo. O espírito amadurecido, ele galgou isso de acordo com o seu tempo. Nós iremos chegar lá. Daqui a alguns bilhões de anos e tudo, mas chegaremos. Poxa, já é reconfortante. Nós pensávamos anteriormente, nos dizíamos que nós íamos para o inferno se nós não fôssemos bons. Então, já é reconfortante isso. mas o bonito da lei é que cada um, mesmo estando no nível que esteja de capacidade, ele sempre pode e deve procurar mais, né? Aprender, crescer, evoluir, né? Ele tem sempre a possibilidade desse crescimento. Isso que é o bonito da lei de Deus, né? Essa justiça da lei, que todos têm oportunidade de crescer na medida em que se esforçarem para tanto, né? sim. Eu acho interessante que muitas vezes, por exemplo, uma educação. A criança, um jovem quer ser qualquer um tipo de ter uma profissão, mas o pai ou a mãe exige determinado tipo de coisa, mas ele não tem a capacidade e não quer. Zélia, desculpa, só um minutinho. Apareceu aqui, João entrou na sala de espera. Você conhece João? Não, não sei quem é João. Quer admitir para testar ou não? Bom, já que você está hoje aqui, admite para ver quem é, qualquer coisa a gente bate. Aí eu aprendo contigo, porque ele está aqui, qualquer coisa, Ok. Mas o que você você estava falando, Zélia? Na sobre. educação, a pessoa aprende, às vezes quer ser alguma coisa, e Às de E os vezes repente, pais, quer ter uma profissão e os pais exigem, por exemplo, a Terezinha é médica, tem consultório, organizou tudo. Mas a filha ou o filho não tem isso, não tem essa coisa. Ele quer ser, ou ela, filósofo. Sim, mas espera aí, o filósofo não ganha tanto, e aqui está tudo ganha, para você. Não, mas eu não quero ser. E se impõe isso como nós estamos falando, é imposição,
que muitas vezes se coloca a determinadas pessoas. Olha aí, agora, Beto, por favor, tira aí, por favor, o irmão que entrou. Obrigada. Agora tá entrando da mesma forma que semana passada, viu, Beto? Você notou, não foi? Aí também, Novo. isso, agora, olha, todos. Aí a gente então não aceita ninguém. Não, Já estou removendo tudo. Tá similar à obrigada. semana passada. É É, igual a semana passada. igualzinha. Será que Removo. Foi bom para poder, ó, aí, ó, tá vendo, né? Mas vamos seguir, gente, não vamos nos deter. Foi como a vamos semana seguir, passada. vamos seguir. Exatamente. Isso foi bom. Então era isso. Quer dizer que a gente muitas vezes coloca, impõe, olha aí, a mesma coisa. Mesma coisa. Então, tem a questão, né, nesse ponto aí, a questão da escolha dos espíritos, né, como os espíritos nos ensinam, que o espírito pode escolher no mundo espiritual, né, aqueles pontos fundamentais, não tudo, né, não é tudo os detalhes escolhidos, mas os pontos fundamentais, os aspectos mais importantes da nova encarnação, o espírito pode escolher. Mas é como disse o Beto no início, ele tem livre-arbítrio. Às vezes ele escolhe e na hora ele resolve não seguir aquilo, seguir outra coisa. Isso também acontece, né? Os espíritos explicam isso no livro dos espíritos. Ele retrocede, né? Ele volta atrás nas suas escolhas. E é um direito também do espírito. Se não faz agora, faz uma outra encarnação e assim vai, né? Não, foi muita gente. Desculpa aí que eu tive que. É, Foi como semana É, passada. a Como a semana semana passada foi passada. A assim mesma também. coisa. Mas aí tem o Beto, que ele é o responsável pela parte daqui do NEC, fiquei tranquila. Por isso que eu fiquei tranquila, gente, porque o Beto está aí hoje. Oxe, fica aí. pergunta 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem de alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente que os há, como entre os homens, vivendo apenas para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa e, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz sentir a necessidade de atividade. E são, então, felizes de poderem tornar-se úteis. Falamos de espíritos que atingiram o ponto necessário para terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, porque em sua origem eles são como crianças recém-nascidas que agem mais por instinto do que por uma vontade determinada. Então, é interessante que assim, eu falo um monte de coisa na mesma resposta, né? Ah, existe sim, mas uma coisa que eu achei linda na resposta, vivendo apenas para si mesmos. A gente chama de preguiçoso, de não sei o quê, vivendo apenas para si mesmo. Achei bonito, poético. E às vezes né? Às vezes o espírito não tá conseguindo, né? Não está entendendo, sei lá, um monte de coisa e aí precisa de um tempo ali. Ele entende que precisa desse tempo e ele fica estacionado, né? Ocioso, parado durante algum tempo, mas em algum momento, né? Vai vir algo, uma circunstância, alguém que vai fazer com que ele entenda que não é preciso continuar, preciso progredir, caminhar. Achei bonito isso aqui. E ele vem falando que existe uma diferença de tem aqueles que ficam assim pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, e existem aqueles outros que ficam como crianças recém-nascidas, né? Que é aqueles espíritos ali que estão ali engatinhando ali no livre-arbítrio, né? Tomando consciência de si mesmo, né? Maria Carmo, Não, não. Então, esse seria mais por esse instinto que você estava se referindo? o instinto. O último, Sim. eu, eu acho que estaria ali no limiar entre porque eu estou entendendo aqui, ó,
Porque em sua origem, porque eu não imaginei essa pergunta, então não olhei no original francês. Se espírito estiver com maiúsculo, ele já está falando de espírito consciente e não está falando de princípio inteligente. E se ele está falando de espírito consciente que está no começo, né, vamos chamar de evolução, nesse começo existem coisas que podem ser feitas, digamos assim, que ele ainda não entendia, ele ainda é ignorante naquilo e é entendível. Depois, ele dá o exemplo de crianças recém-nascidas. Depois que ele entende que aquilo pode ou não pode ser feito, aí ele é responsável pelo que faz. Então, aí eu não diria instinto, acho que instinto não é o correto. Seria ignorância mesmo. Foi por Mas isso que aí eu te você, perguntei, porque esse instinto também está muito forte aí. mas se ele está falando aqui que age mais por instinto do que por vontade, não tô pegando a Hum. última linha aqui, Vontade determinada. né? É, então, está falando do espírito no início da sua evolução, não está, não? Né? É isso mesmo. Ô O Beto, Mas espírito, ele está dizendo agem mais. Gente, ele está falando agem mais. eu entendi que nem o Oxe, mas, Beto. então, mas o Existem espíritos. espírito simples e ignorante, ele age mais por instinto mesmo, do que hum, pela vontade, pela inteligência, né? O espírito, quando está na fase de simples e ignorante. sim, sim, sim. Opa, Edilson, fala aí. Não, é que nessa resposta eu concordo com o Beto. Tem as duas situações. Tem um Exatamente. espírito que já tem um pouco de inteligência, mas ele quer ficar sem fazer nada. Mas ele fala, essa ociosidade é temporária. Cedo ou tarde ele vai ter que progredir, que sente necessidade. E também tem os espíritos que estão nas primeiras encarnações, nas suas origens, porque eles É, agem mais por instinto do que por vontade mesmo. Exatamente. Então, nessa minha pergunta, Beto, eu concordo com você. Tem as duas. Tem Também aqueles que querem acho. ficar sem fazer nada por livre vontade, mas tem aqueles que também nem sabem que eles estão nas primeiras vidas. E como está aqui mesmo ele dizendo, né, gente, na verdade, é, É, que ainda não atingiram o ponto necessário para terem consciência foi o que, de si mesmo e do seu livre-arbítrio. é. Você tirou o microfone, Vânia? Quer comentar alguma coisa? A Vaninha às Não? vezes não pôde. A Vaninha, aí, Vaninha. Ah, tá. É que eu. Aí, Vaninha, Vaninha, pô, Vaninha. Não estou ouvindo. Gente, Vaninha, você quer comentar alguma coisa? Porque colocou o microfone. Não? Então Não, tá. Pronto. é coisa só nos chamar. É. 565. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que pode provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Eu já estou rindo porque a outra pergunta. Assim, o bom do Kardec é que ela é insistente. Mas que já, tipo, então, o que dá para provar, para ver como é que vocês estão indo, como é que está sendo, como é que está sendo o progresso, sim, eles dão uma olhada, né, auxiliam. Eu vou ter que perguntar, vou na outra. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram o objeto de sua predileção durante a vida, tudo se confunde num objetivo geral. Se for bom, se interessará na proporção em que eles lhe permitirem ajudar à elevação das almas a Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado outra em outra existência, porque é necessário que tudo saiba para tornar-se perfeito. Assim, segundo o seu grau de adiantamento, pode ser que nenhuma delas constitua uma especialidade para ele. É isso que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade comparado com o que há nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem o que para eles não é mais do que um trabalho escolar? Já o Nossa, disse.
Eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Vocês perceberam uma coisa? Por isso que eu já estava indo antes. Ele termina respondendo uma coisa da pergunta anterior. Mas, tipo assim, já que você foi tão insistente, eu vou responder. E para mim tem uma beleza nisso de tipo, ó, eu não queria dizer, mas a arte de vocês ainda está longe. Isso é sublime. Vocês estão aprendendo, engatinhando, né? Etc. No entanto, no grau de conhecimento que a gente tem, essas artes são necessárias e são aproveitadas pelos espíritos para nos instruir, né, nos intuir, etc., segundo o nosso grau de adiantamento. Mas essa frase aqui, eu gostei por dois motivos. É isso que eu entendo quando digo que tudo se confunde num objetivo geral, demonstrando que o espírito está buscando uma forma de explicar uma coisa. E eu acho que isso é interessante para a nossa análise, de, às vezes, até nós mesmos, entre nós, a gente quer explicar uma coisa, e na sua mente o negócio está formatadinho, a hora que você vai falar, sai diferente, você fica, pera, deixa eu tentar de novo. Então, acontece de lá para cá, porque eles precisam trazer na nossa linguagem e coisa e tal. Que é um tipo de arte, né? A oratória é um tipo de arte, né? A fala, essa facilitação é um tipo de arte. E nós, cada dia mais, precisamos exercitar para que cada dia a gente fique melhor nisso. No entanto, em muitas das vezes a gente acaba tropeçando, né? É um tipo de arte também, oratória. E quando ele colocou pintor, a gente vai lembrar que nessa época na França, a pintura era extremamente renomada, né? Se a gente fosse trazer para hoje, o cinema é muito mais. Naquela época não existia cinema, por exemplo. E aí já é uma arte que a gente desconhecia. Naquela época não existia fotografia igual a gente entende, né? A fotografia mesmo. A fotografia era uma pintura muito bem feita. Então, a gente vai perceber que só daquele tempo para cá já existem artes que não existiam naquela época. Imagina quantas mais podem existir por aí que a gente ainda desconhece. Se atualmente, na minha época, para mim, as músicas eram mais bonitas, tinham mais sentido. Hum? E hoje em dia, como eu vejo, parecem crianças assim, nossa, será que eles estão entendendo o que estão. Será que não dói os tímpanos? Parece que são crianças que estão fazendo? Não entendem, não sabem o que é música? Agora eu imagino assim, um espírito elevado, superior, que está acostumado com essas artes, quando escuta as nossas músicas, quando vê as nossas artes. Realmente, quando ele fala, não passa de infantilidade. Já pensou? Eu fico, por quê? É, e eu estou pensando que o Kardec estava na cabeça com Beethoven, Mozart, e isso era Exato. infantil. Eu estou comentando isso, porque muitas vezes a gente lê essa resposta e a gente pensa nas músicas de hoje. Não, ele está falando de Beethoven, Mozart, né, Bach, ele está falando. E eu acho importante a gente lembrar disso, porque eu percebo muitas vezes, às vezes, as pessoas falando assim, que é Beethoven, Bach, Mozart, é música celeste. Não é música celeste, aqui ele está falando que não é. E eles estão falando de artes que talvez a gente ainda não conseguiu perceber. Que não é o tipo de notas, né? Os acordes que são utilizados, a letra, não é só isso. Acho que vai para além. Isso talvez a gente ainda não conseguiu. E hoje, principalmente, apesar que eu acredito que em todos os tempos teve isso, mas hoje, principalmente, cada dia que passa, tudo é mercantilizado, né? Tudo vira produto facilmente. E o produto que mais vende é o mais divulgado, e a gente precisa admitir que é assim. Então, às vezes a gente, direto eu vejo em palestras, as pessoas ficam assim, analisa o progresso do mundo conforme a sua arte. Aí todo mundo fica tudo triste, chateado, e não tem só arte ruim. Eu não concordo com isso. Eu amo arte, né? Sigo muito arte, gosto, estudo e tal. E tem músicas belíssimas sendo feitas o tempo todo. Elas só não são divulgadas. Você precisa garimpar para encontrar. Existem artes magníficas por aí, mundo afora, mas a gente precisa garimpar. A arte popular, né, que é propagada nas mídias, ela vende muito. E para mim sempre foi assim.
Quando a gente parou a pensar na arte do século XVI, XVII, XVIII, XIX, né, que é considerado esse renascentismo da arte, que é maravilhosa, a gente vai pensar que para entrar naqueles teatros, precisava ter uma condição financeira boa. O resto da população tinha acesso a que tipo de arte? Provavelmente as mesmas de hoje em dia. O que mudou é que essas artes se popularizaram. Para mim é só isso que mudou. O resto, para mim, continua igual. E a gente precisa estar aí buscando também a essência. E eu estou comentando isso porque às vezes a pessoa está com depressão e escuta aquela música que a gente não gosta de jeito nenhum e pensando em suicidar. Escuta aquela música que a gente não gosta de jeito nenhum e ela sai da depressão, começa a viver e a música fez a sua função, por mais que a gente que não seja agradável para nós. E talvez essas funções, quando a gente entender elas melhores, a gente vai sublimar e aí a gente encerraria essa questão da arte, dela ter essa função muito mais sublimada e educativa do que igual a gente faz hoje em dia, que ela é recreativa e muito de sensações, né? A arte ainda é muito mais para sensações do que para sentimento. E se a gente entendesse isso, acho que seria bacana. Edilson, Oi. você estava falando aí sobre o bem. O que que você estava querendo falar? Não, o que o Beto falou é verdade. Por exemplo, uma música que não soa bem ao meu ouvido, mas que ajuda alguém a sair de um problema, ela é, por exemplo, na minha concepção, para mim ela não é boa, mas para tal pessoa que tirou aquela pessoa do problema, que ótimo, concorreu para o bem, né? Por exemplo, hoje a gente tem a liberdade de querer ou não querer ouvir essas músicas. As músicas, por exemplo, são, que nem o Beto falou, você tem que ver a essência, o que a música está transmitindo, a melodia, a letra. E muitas de hoje a gente sabe que não transmite nenhuma, assim, na minha concepção. Mas se uma dessas músicas aí concorreu para retirar alguém de depressão, a pessoa não cometer suicídio, ela concorreu para o bem. Então, por tudo que o Kardec fala, tudo está organizado no universo. Não é do jeito que a gente quer, porque a gente não manda em nada, graças a Deus. Mas tudo concorre para uma organização maior. É interessante, isso não vai concorrer, não vamos chegar também com a sintonia? Não Porque entendi. vamos chegar à sintonia? Porque se as músicas me faz mal, algumas, e para outras faz bem, eu não vou me sintonizar com o que eu gosto? Mas aí é a sintonia que a música atingiu, e não a sintonia Exato. da música. Porque, assim, se a gente for estudar a história musical, a grande maioria dos historiadores musicais acreditam que o primeiro instrumento inventado provavelmente foi o tambor. E o tambor traz sensações mais basais na gente. No entanto, até hoje, quando bate o tambor, você pode sentir sensações basais, mas você pode lembrar do seu avô, da sua avó, de ancestrais, de coisas lindas e maravilhosas. Então, ele te eleva para um nível mais alto que você está. Você entendeu que, tipo, o mesmo barulho que para umas pessoas é barulho, para o outro eleva? E essa elevação é que é importante. É como eu sintonizo com algo, e não o que propriamente é aquele algo. Ou seja, que no caso. Depende do que esse algo desperta em você, né? Isso. Desperta em você. Uhum. É interessante tudo isso, porque não sei por que, me trouxe a parte da sintonia. E como você explicou, hum, porque é verdade, porque quantas são as vezes que nós estamos bem, e quantas eu tenho, né? Boto lá a música, uma música que eu nem queria ouvir. Essa semana eu fui escutar um cantor aí que eu nem gosto. Assim, olha, até que essa música tá boa. Hoje é RC. Aí a Inês falou assim: é, tá bonita essa música. Pois é, a minha mãe gostava dessas músicas. Então fez bem. E eu fiquei parada olhando e me emocionei com essa música. Então você vê, né? Depende de tudo como nós estamos. Sim, Edilson. Entendi o Edilson? comentário.
Tem os seus atenuantes, agravantes, né? Todas as atitudes nossas. Eu estou comentando isso porque, tipo assim, durante algum tempo, acreditou-se que a música clássica ela era a mais aproximada. Mas eu não sei se vocês já viram filmes da Segunda Guerra Mundial, os nazistas, escutando aquelas mesmas músicas, eles matavam, assassinavam pessoas. Então a música por si só não consegue nada se eu não permito. E da Verdade. mesma forma, às vezes aquela música que você pensa assim, nossa, a música é ruim, é péssima, às vezes eleva uma pessoa dependendo do estado. Então eu entendo que muito da função da música é elevar. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a maioria do tipo de música que existia é que hoje é banalizado. Tô falando em termos de ritmo, né? Eram tambores, uma coisa que parecia, o alaúde parecia com o violão, eram flautas diferentes, né? Mais caseiras, faziam barulhos é, é, mais graves. Então, era o tom mais grave. E depois, de repente, com o clássico o grego romano, os agudos começaram a ficar mais famosos, melhores, etc. E aí, assim, quem foi criado de uma determinada forma tem um tipo de ligação emocional com a música. Eu conheço pessoas que escutam música clássica e não gostam de jeito nenhum, porque, tipo, tinha um avô que gostava, e esse avô maltratava a avó, e aí isso faz lembrar, e não gosta de jeito nenhum. Então, essas ligações emocionais, elas são muito profundas, e elas vão para além do que a música traz. Quando eu entendo os espíritos falando de arte desse jeito, é se a gente, quando a gente conseguir ultrapassar esse limite da sensação, e retirar o sentimento da arte, aí a gente já vai ter conseguido dar um passo a mais. E aí eu acho que são pessoas só mais pessoas sensíveis que conseguem ultrapassar essa barreira. Não sei se eu me fiz entender, porque a arte é uma coisa complexa. É bem complexo. Ainda mais, né, Beto, o que alguns artistas fazem, que chamam de arte, né, coisas absurdas. Aí vem aquela discussão que é arte, é arte. Olha, se isso for arte, eu não entendo de arte, não entendo. Mas se isso for arte, então é uma arte que eu não gosto. É É, porque eu acho que a, a arte tem que elevar a alma, né? Eu acredito. A arte tem que elevar a alma, né? Trazer algo de bom, não rebaixar a alma, né? a Estimular minha, instintos. a minha sogra ela é formada em arte. Eu lembro que há uns anos atrás a gente foi em Belo Horizonte para assistir Tim e Vanessa. Aí chegou lá, era no Sesc, é um museu, e na entrada tinha uma arte. Aí minha esposa virou e falou assim: Nossa, que coisa feia, né? Ela não gostou. Um quadro, uma pintura. Aí a minha sogra falou assim: A gente não pode falar que uma arte é feia, a gente tem que falar que não nos agrada. Aí a gente aprendeu. Aí onde a gente É, chega, aí eu bato o olho, aquele negócio me incomoda, aí eu olho para ela assim: Não me agradou nem um pouco. não me agrada. Ela aprendeu, aprendeu. Ô Beto, Eu, pronto, é isso. partindo desse princípio aí, tem várias músicas que não me agradam, tá? É, É, é isso, também, eu é isso, também, viu, Edilson? Eu também. é isso. E aí, Terezinha, eu entendo que assim, tem arte que às vezes você olha e você fala assim, é até interessante, mas evoca o que não é bom em mim, então prefiro afastar. E É aí eu uma acho, arte, é uma arte que não me agrada. acho que é isso, a gente é bem. É, que Isso vai dizer. mesmo. Isso aí. Bom, 500, não, já falta só 4 minutos aqui, aí eu acho que vamos deixar para a próxima semana, né? Também acho que é melhor. Então pode fazer vamos. só a aqui, porque ela é a mesma, ela é Ah, complemento. tá. Ah, perdão. Só, Sim. só vou ler, talvez nem. Sim, sim, não tem problema, nem sabia. 566A, concebemos que assim deve ser para os espíritos bastante adiantados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares, que não se elevaram ainda acima das ideias terrenas, sobre a questão da arte, né? Para esses espíritos desencarnados, a nossa arte é interessante, em outras palavras? Para esses é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e podem admirar aquilo mesmo que admirais. Então, para esses, sim, essas artes que a gente manifesta hoje na Terra, sim, eles podem admirar. Para os outros, eles olham e só falam assim: vamos ver, tá indo bem, não tá indo bem, é só um termômetro.
São esses concertos que nós vemos hoje em dia que, para mim, não me agrada. Não me agrada. É, Então, e tá cheio o mundo todo. E agradam a eles. Então, é relativo. Esse negócio de Também gostei, concerto, viu, Zélia? Oi? Adorei o aprendizado. Não me agrada ou me agrada. Fica mais fino, né? é, Fica eu mais gostei suave, né, também. Vaninha? Mais polida. É, mas isso mesmo. Ai, que pena que eu não posso participar. Ah, mas Ai, você um não tem. abraço, Vaninha, não tem tempo, não, mas na próxima você tá. Como diz o se texto, Deus estamos aqui. quiser. Se Eu Deus gostei, quiser. viu, Beto? Viu, Beto? Eu gostei Gostei, porque Beto. Bem eu polinho. falava assim, eu falava, ai, que coisa horrível. Agora eu vou falar, não me eu agrada. lembro, eu tinha um dilema Beto, danado, né? Pode falar. você estuda filosofia? Muito pouquinho, bem amadoramente. Eu posso falar que não estuda, é melhor. Hum. Melhor É, dizer que parece que não. você estuda. Ai, um abração. Foi Me ótimo, perdoe. Obrigado. viu? Gente, Eu, essa questão da arte é interessante, que eu converso muito com a minha sogra, né, que é formada, troco ideia com ela, e eu ficava assim, tem música que o pessoal na década de 60 e 70 odiava. Quando foi para um concerto, né, virou uma orquestra, as pessoas, nossa, olha como ficou bom. Eu falo, gente, mas é a mesma letra, assim, não sei se vocês estão ligados na história. Então, tipo, grandes bandas de rock da década de 70, em 80 e 90, elas regravaram com grandes orquestras. E talvez musicalmente ficou muito melhor, mas elas falavam do meu. E aí é sempre uma discussão que eu tenho com amigos artistas, né? Falei, e aí, sublimou? Eu faço essa brincadeira, eu faço de zoeira, né? Sublimou fazer isso? Então quer dizer que qualquer coisa que está sendo dito, quando você coloca em uma orquestra, agora ficou ótimo, ficou lindo, e talvez isso nos escape. E é porque a gente fica muito na sensação, né? Às vezes a gente não entende muito bem essas questões. é isso. Então, Beto, gratidão, gratidão a todas e a todos. Vaninha, gratidão. Quem está aí? Ai, meu Deus do céu. Seu Odilson, gratidão a todos. Eu vou parar só a gravação, tá? Gratidão, Beto. Gratidão.